Olá, boa tarde a todos. Eu sou geógrafo. Um geógrafo dizem que é uma pessoa que sabe de tudo um pouco e de nada em especial. Eu vou tentar ser um bocadinho mais concreto. E então, eu trato de uma coisa quero tratar de uma coisa muito clara a propósito da desconstrução, que é esta maneira que nós temos de olhar para o território. É que a geografia é, de facto, a área do conhecimento que estuda o território. Essa palavra que todos pensamos que todos sabemos qualquer coisa acerca disso, não há problema nenhum. Eu acho que há imensos problemas. Hoje em dia, em Portugal, tirando a autoestima que se tem por certos centros históricos e algumas coisas das velhas ruralidades já perdidas e quase que conservadas em aguardente como o turismo rural, pouco há disso. E entre essas aldeias típicas e a cidade histórica praticamente não há nada. As pessoas dizem que é feio, que é caótico. O que é Santa Maria da Feira, por exemplo, se nós estivermos a olhar para o castelo? É uma esterroada de construções de estradas, de autoestradas, de fábricas, de escritórios, de tudo isso que ocupa literalmente o município todo. Portanto, não corresponde nada àquela ideia de cidade ou de campo que nós temos na cabeça e é disso que vamos falar. Nós temos que ficcionar a realidade para que a realidade nos seja acessível. Se não ficcionamos, a realidade é completamente surda e muda. E saberemos algo disso como este cão. Aplica-se-lhe aquele ditado português que diz que cão que sonha não morde, nem ladra. Pronto. Para ele, um mundo perfeito seria, na sua racionalidade animal irracional, por exemplo, o campo seria, passarinhos, lagos, enfim, o céu azul, essas coisas. E nós é igual. Olhamos para baixo, por exemplo, quando vamos de avião um bocadinho mais calmos, e vemos aquela coisa negra, não é? E dourada, que ao mesmo tempo nos seduz, parece um filigrana, e depois conversamos para lá, onde é que estamos? O que é aquilo lá? E ficamos deslumbrados com aquilo, mas não estamos a ver. E, portanto, é um bocado isto, olhar para as coisas e não saber o que é que elas representam. Porque o território, basicamente, é uma construção social. Montanhas e rios e coisas são coisas que já há muito tempo. E, portanto, quase todas as transformações dos territórios que nós ocupamos são feitas pela sociedade a que nós pertencemos ao longo, do tempo curto, do passado, do presente, etc. E o desafio é, então, entender isso. Olhando para um mapa lindo, por exemplo, da evolução da população nos últimos 10 anos, vejam como está o norte e o centro de Portugal. Tudo que é azul está a descer. Aliás, a parte do país que está a desaparecer, como sabe. E tudo que são cores quentes são situações onde a população cresce, embora pouco. E vejam a diferença impressionante. Trás-os-Montes é uma constelação azul, de aldeias espaçadas onde não vivem agricultores, porque toda a gente emigrou. E os que lá vivem são pessoas que têm uma reforma, que trabalham nos serviços na vila, etc. A agricultura, de facto, segundo diz a estatística, não chega a 3% do produto. E, portanto, tudo o resto, todas as outras fontes de rendimento são 97%. Não podemos dizer que é rural. Depois olhamos para este lado, e vejam, nós estamos por aqui, e o tal país urbano, as tais cidades, nós não vemos cidades nenhumas, como se elas fossem pontos ou círculos no mapa perfeitamente definidas e distintas do resto do território. Não, é uma imensa mancha que vai quase da Aveiro até lá em cima a Braga e que mistura tudo. E vendo isto de Google ou vendo isto de helicóptero ou de avião, nós facilmente nos damos conta disso. Portanto, são estes mistérios que nós temos que resolver, a começar por desconstruir os conceitos tradicionais de cidade. Por exemplo, as pessoas pensam que cidade podia ser isto. Isto é Almeida. Aquela ideia de que uma cidade da velha Europa foi durante séculos uma coisa fortificada, porque a sociedade era muito complicada e a muralha é uma coisa sem a qual não havia cidade. Aquele grupo ali seria inviável se não tivesse esta defesa e ficou-nos esta ideia que qualquer coisa, dentro de qualquer coisa, é uma cidade. A ideia de que a cidade é um interior, está dentro de uns limites, que em tempos foram muralhas. Pode não ser. Aqui no Rio de Janeiro, esta imensíssima favela conhecida pelo Complexo do Alemão e que combina bairro de Lata com teleférico, é uma modalidade de urbanização, infelizmente, a mais corrente no mundo. Quando nos dizem assim com um sorriso de orelha a orelha, sabem que metade do mundo vive em cidades. Mas que cidades? Onde é que se vive na Índia, no Brasil, na África toda, no resto da América Latina? É, no fim de contas, a urbanização da pobreza e não tem nada a ver com as cidades portuguesas velhas, antigas, nem com as fantasias do Dubai, por exemplo. São coisas completamente distintas. Se formos a Luanda, vemos um empastado extremamente denso de coisas que pertencem a mundos completamente diferentes, prédios completamente degradados,
que foram ocupados com a saída dos colonos e que foram todos rebentados, não tem cantos, não tem elevador, não tem janelas, vive-se lá não se sabe como, e atrás arranha-céus do capitalismo global, que neste caso domina os negócios do petróleo. Portanto, é uma confusão nós percebermos o que é esta identidade urbana de países chamados pós-coloniais. Ou então coisas que são frescas como as alfaces, como o nó da Rábida, que é uma configuração urbana que não tem qualquer precedente histórico. É qualquer coisa que é filha da autoestrada e, genericamente, das facilidades de relação que hoje nós temos, e é um compacto de edifícios e de coisas que, entre outras coisas, em Portugal foi o primeiro a ter, dentro do mesmo edifício, um hospital e um centro comercial. E, portanto, a gente entra no estacionamento e olha, sem se espantar, para as setas e vê última sessão, urgência. E não quer que a última sessão seja na urgência, não é? E estas coisas podem nos confundir. O campo é uma atrapalhada. Ensinaram-nos que o campo, que eram as cabrinhas, todas estas representações, parece a Anitta no campo. É uma fotografia de Versailles, do Palácio de Versailles. A Maria Antonieta queria, influenciada por Rousseau, queria cenografar o campo, porque a corte só era vício. E, portanto, a ideia é que o campo era puro e que os jovens príncipes deviam ser criados no campo, etc. E fez um faz de conta. E é este faz de conta que normalmente está na cabeça das pessoas. Isto é em Vimioso, os Pombais, estas construções muito bonitas, mas em Vimioso também ninguém vive da agricultura, portanto é muito difícil dizer se isto é rural ou não. Ou às vezes temos uma ideia puramente paisagística do rural. Isto são castanheiros no inverno fotografados de helicóptero. Disseram-nos que em tempos houve uma coisa que era o êxodo do rural, em que as pessoas saíram dos campos e que os campos se modernizaram, portanto o que se seguiu ao êxodo rural foram plantações ultratécnicas, tratores, etc., e que depois cresceram as cidades, entretanto. Não é nada verdade, como vão ver. É muito difícil perceber que isto é uma pura dicotomia, portanto, de um lado o rural que está preso ali por umas coisas e do outro lado o urbano por onde se vai de estrada em autoestrada. Se insistirem nisto, ficam num 8, como diz lá na placa, é N8, A8, porque não vão ter a chave para essa coisa, para essa explicação. Por exemplo, nos mapas antigos do tempo do Salazar, achava-se que o rural era assim uma coisa feita de figuras folclóricas, no mau sentido. Pessoas que rezavam, que trabalhavam, que andavam vestidas de trajes típicos, e era assim representado Portugal, não é? Cidades praticamente não havia. Se virmos o outro mapa ao lado, é um mapa frio, produzido pelo Instituto Nacional de Estatística, que nos diz da densidade da população distribuída pelo país. E estão a ver aquela ideia, nós olhamos para ali, para norte, onde nos situamos, aqui a Feira, aqui o Porto, e vemos esta mancha impressionante, que são praticamente 3 milhões, que fazem um artefacto urbano de grande dimensão para o nosso país e que não corresponde nada à imagem tradicional da cidade. Portanto, podemos dizer que a cidade perdeu os limites, perdeu a forma, perdeu o centro. Esta imagem é de Fiens, aqui em Santa Maria da Feira, e podem ver o que é uma urbanidade muito comum em Portugal. E toda esta mistura de ocupação de solo, que se fosse um biólogo, provavelmente, e se isto fosse um animal, diria que era um animal transgénico. Ou seja, cujo código genético é um conjunto de coisas que vêm de organismos completamente distintos. E é esta ideia, esta dificuldade que nós temos em perceber os organismos transgénicos que nos faz com que, faça uma coisa destas, a gente fique enrascado. Onde é que tu moras? Moras no campo? Moras na cidade? Assim, mas essa pergunta não faz sentido. Se eu for atender a questões muito científicas do género, o campo sociologicamente e economicamente é um lugar onde se vive da agricultura, onde a cultura dominante são as velhas tradições e aquele pensamento muito agarrado àquilo que é antigo, etc. E que a paisagem é uma espécie de coisa que é fabricada pelos agricultores, portanto seriam supostos jardineiros da paisagem, e isso tudo, essas três coisas ao mesmo tempo é o campo. Pois não dá, não é isso. E que indústrias são na cidade e fumegam e não sei o quê, pois também não fumegam, etc. Pronto, teríamos muitas dificuldades. Posto num mapa, aquela zona industrial está ali, a corticeira Amorim que patrocinou a bicicleta está aqui, e nós vemos o que é isto tudo e a complexidade disto tudo, e são estas questões que nós temos que entender. Eu entendi-as quando escrevi estes livros. A Rua da Estrada, e esta imagem também é daqui, da Estrada, muito próxima da Feira. A Rua da Estrada, para mim, era o código genético da cidade. Cidade é tudo o que é. Edificação, atividades variadas, residir, infraestruturas, asfalto, eletricidade, águas, tubagens, wireless, rede de gás.
E a estrada é como se fosse um suporte técnico onde estas coisas se ligam, enchufam, como dizem os espanhóis. E, portanto, a Rua da Estrada era o laboratório mais interessante para perceber o que é uma ideia de urbanidade. Enquanto que o outro, Vida no Campo, que apresenta um rebanho aqui em primeiro plano, que de facto não é um rebanho, são suportes biológicos chamados cabras, que são chipadas nas orelhas para se receber um subsídio. Se dão leite, se morrem, se... não interessa. E atrás é quase 100 metros de betão na vertical de Vilarinho das Furnas, a primeira aldeia que foi submergida por uma barragem. Portanto, eu achei que estava muito bem esta capa porque caracterizava esta confusão que se instalou sobre esta ideia campestre dos campos. Agora vamos tentar uma explicação. Vamos aproveitar este pastor, que é uma espécie, não é um guardador de rebanhos, como diria a pessoa, é um guardador de autoestradas, que está a pensar assim, que raio de lavoura é esta? Pronto, esta lavoura é uma construção de uma grande infraestrutura, que é uma autoestrada, que, na minha opinião, nos dá uma imagem muito clara de como as coisas se processam. Uma autoestrada, mesmo que seja pelo ar e que não esteja acabada, como são os túneis e os acessos aos túneis do Marão, é uma espécie de linha que é traçada numa coisa abstrata e que, a partir daí, passa a ser um ponto de fixação, um ponto de referência, marca um caminho, uma lógica, uma ordem. Por exemplo, as andorinhas entendem isto lindamente. O céu é tudo igual, a atmosfera mais para ali, mais para acolá, mais chuva, menos nuvem, a mesma coisa, mas havendo uns fios, aí vão elas que têm muita tendência para a escrita musical. Se nós recuarmos muito antigamente, podemos ver coisas muito vetustas e que nos parecem muito arcaicas, como uma poldra, é assim que se chamam estas pontes feitas de pedra. Estão a ver que isto é uma espécie de um agrafo, não é? A longa história da humanidade é um processo de tornar os lugares habitáveis. E, portanto, aquilo que era um riacho que crescia no inverno e tal, agora é uma coisa que se passa a pé enxuto. Se continuarmos e nos aproximarmos de imagens muito recentes, ora aí está uma imagem do princípio do mundo. Era uma vez o campo onde só havia terra, ervas, vinhas, postes, etc. E praticamente o que se podia fazer lá estava bastante limitado pelo que havia. Em determinada altura vem uma máquina poderosa, faz um rasgo no chão e instala tubos, canos, fios, e ali andam impulsos eletromagnéticos, água, esgoto, eletricidade, telecomunicações, etc. E a partir daí, aquele lugar era tudo o que era antes, mais isto. Quer dizer, além do que se podia fazer lá, por exemplo, vinha, antes de haver estas coisas, agora além da vinha podem-se fazer imensas coisas. Porquê? Porque há uma espécie de umas próteses, uns suportes tecnológicos que permitem que muitas atividades possam funcionar nesse território. Agora vem a questão complicada, e eu tenho que andar depressa, que é, quanto mais intensidade tecnológica houver no território, desde uma rede wireless até uma rede energética de eletricidade ou uma rede de água ou de gás, maior é a mobilidade. A mobilidade falo em geral. A mobilidade das pessoas, a mobilidade da informação, a mobilidade das mercadorias, a mobilidade da energia. Ou seja, transformamos-nos em hipermóveis. Hipermóveis, os que são muito móveis. Por contraposição aos hipomóveis, ou seja, aquelas pessoas que, limitadas por questões, não têm diploma escolar, não têm dinheiro, não têm relações sociais, etc., estão bastante limitadas no tipo de opções que podem tomar. Os hipermóveis, como se diz, são como as más raparigas, não é? Vão para todo lado, enquanto que as boas só vão para o céu. E, portanto, embora os suportes e os sistemas tecnológicos não estejam igualmente distribuídos no território e na sociedade, a tendência é para que o seu uso cada vez mais intenso torne a sociedade mais móvel e, portanto, o território mais plástico. Se há suportes de mobilidade muito caros, um bom automóvel de luxo, outros, já vimos, são mais baratos que um iPad. E um telefone normal é qualquer coisa que pode estar na mão da pessoa mais pobre que há. Portanto, já não é verdade que acesso à tecnologia e aos meios de mobilidade é apenas uma coisa que só quem pode tem. Quem não pensar nestas coisas, um dia entra-lhe uma autoestrada pela sala e nunca mais vai perceber do que é feito o mundo. Ou aqueles que pensam que andar a pé é muito bom. Meu pai dizia, quando queria que eu fizesse recados e fosse muito depressa, vais numa perna e vens noutra. Estão a ver o que é que pode acontecer, não é? Pode-se ficar, como diz o povo, com as pernas cortadas. E, portanto, a mobilidade a pé tem as limitações que tem e são muitas. Quando as limitações são muitas,
Acontece como esta má rapariga, que é muito conhecida, que é uma detentora de recordes olímpicos sem fim, que resolve exatamente com uma prótese resolver os teus problemas. Portanto, aqui a prótese já não é só para repor uma função perdida. Não, é muito mais sofisticado que isso. Criou novas funções e novas possibilidades de motricidade. E, portanto, quando eu digo que, vou dizer daqui a um bocado, que uma autoestrada é uma prótese territorial que permite uma série de coisas, a prótese não é só para recuperar coisas perdidas. A prótese é sobretudo no sentido em que ela vai encontrar novas funcionalidades. Isto, que é perto da Bonjoia, no Porto, diz-nos que as próteses tecnológicas evoluem por camadas, do género. Era uma vez um caminho empedrado que tinha um aqueduto, do aqueduto vinha água para esta fonte, onde bebiam os humanos e os cavalos, atrás havia uns tanques para lavar a roupa, etc. Depois isto cresceu, porque agora a água anda nos canos, os cavalos estão dentro dos motores dos carros, etc. E fez-se uma autoestrada por cima. E, portanto, esta ficou disfuncional. É verdade que nesta imagem isso é muito claro. Na maior parte das situações não é assim. Por exemplo, eu escolhi esta imagem para falar da sociedade em rede. A rede é um jargão hoje em dia. A rede, por definição, é uma estrutura que não tem centro. Pode-se conectar em qualquer lado. E esta torre tem 120 metros e é na CRIO, em Lisboa. Parece que está solta de tudo, mas está completamente na rede. Ou seja, temos que aprender e refletir muito sobre o que são as questões reticulares, o que são as questões das relações e que tipo de espacialidades é que elas nos... O zingarelho não funciona. O que elas nos permitem fazer. Por exemplo, esta relação entre tecnologias e território, em determinadas tecnologias é muito difícil de ver. Isto, aquela coisa cinzenta lá ao fundo, é um data center. Sem isto, a internet não funcionava e a cloud, a nuvem, crashava. No entanto, as pessoas não só não veem isso, como muitas pensam que a sociedade da informação é lixo. É da mesma cor, são cubos. Portanto, não pensam que há relações com a tecnologia que são diretas, do género, isto é uma estrada, isto é o meu automóvel, isto é o meu telemóvel. Tudo exemplos de próteses que eu uso para socializar, para me ambientar. Mas depois, há determinadas tecnologias que não têm essa visibilidade e são mais difíceis de entender e, no entanto, são importantes. Para acabar, mostrando-vos esta imagem linda, eu diria que, tal como as próteses biónicas, isto é uma imagem baseada num raio-x de uma prótese retinal, portanto, há um dispositivo eletrónico que lê as informações de luz, envia para aquele aparelhinho atrás, que por sua vez está ligado ao nervo óptico, que recebe impulsos elétricos que o cérebro lê. E, portanto, esta prótese desenvolvida na Alemanha para uma certa doença da retina, para uma cegueira, permite a esta pessoa descobrir um mundo completamente distinto. Não é o nosso mundo. É um mundo porque aquela pessoa nunca viu, não tem as mesmas referências que nós temos, mas aquela pessoa vê e tem uma percepção do mundo. Bom, o território, e para terminar, é um bocado isto. Quanto maior for a intensidade tecnológica, maior as possibilidades desse território ser transformado, ser apropriado de formas diferentes. E nós temos que estar preparados para perceber a dimensão dessa metamorfose. E não estarmos constantemente com aquele azedume que é tudo feio, que está tudo estragado, porque isso não é verdade. Muito obrigado.